Fala galera, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. 3 coisas que eu aprendi sobre ter uma mente fechada. Se liga no som aí. Eu sou a paz, eu sou o amor. Seja bem-vindo. Eu sou a paz e o amor. Bem-vindo à nossa série de lives Despertar. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. Esse é o nosso mantra. A natureza dá sem nada receber. A natureza está em mim e em você. Abra sua mente e desarme o coração. A terra é nossa mãe e pede urgente solução. Fazer da nossa vida uma missão de Seja bem-vindo. tornando positivos os nossos pensamentos e amorosamente viver cada momento. Podemos evitar muita dor e sofrimento. Canta junto, vai. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. A inteligência é a luz da consciência. Viver em harmonia é saber compartilhar, construindo um futuro de amor à nossa vida. Respeito e humildade para poder prosperar. A lágrima de Deus nos trouxe a esperança que as sombras no futuro Sejam bem-vindos. serão vagas lembranças. Escuta a música, escuta a O música. sol que vem da alma brilhará nos corações, iluminando a mente das futuras gerações. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. Canta aí, vai. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. Degradação ambiental, aquecimento global. A humanidade cega se encaminha para o mal. Fome, guerra, terrorismo e destruição. A lei da natureza é ação e reação, mas a dádiva da vida se mantém ativa nas águas cristalinas do jeito mais profundo. Faça sua parte, ilumine a sua vida, mandando paz e amor pra todo o nosso mundo. Canta junto, vai. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. Seja bem-vindo. Eu sou a paz, eu sou o amor. Canta aí, vai. Eu sou a paz e o amor. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. A terra é nossa mãe. Eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a paz e o amor. Abra sua mente. Abra sua mente. Muito boa tarde ou bom dia. Isso aí, a gente está no meio-dia, né? E hoje nós começamos a nossa live um pouquinho mais cedo. E a partir de agora vai ser esse horário, tá, gente? 12 horas e 12 minutos. E eu quero saber de onde é que você está vendo essa live. Coloca para mim qual é a sua cidade, de onde é que você está vendo aí. Seja bem-vinda, Mara, Gila Bela. Seja bem-vindo, Eni, quem mais está com a gente aí? E, gente, convida mais pessoas para estarem com a gente aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que eu aprendi sobre ter uma mente fechada. E vocês não imaginam o quanto é importante esse assunto de hoje aqui. Porque durante muito tempo
eu acabei usando a minha mente contra mim mesmo, né? E talvez você possa estar fazendo isso com você agora, né? Neste momento. Então a Gilabela tá em Floripa, ó, a Neri tá em Itororó, na Bahia, coisa boa. Então, gente, Rio de Janeiro, São Paulo. Galera, é um prazer estar com vocês aqui, tá? Pra quem não me conhece, quem tá chegando agora, coloca pra mim aí, primeira vez aqui. Já vou dar as boas-vindas para você que está chegando agora aqui, tá começando a me seguir agora, né? Para quem não me conhece, eu sou Carlos Catuípe, sou psicoterapeuta, palestrante, escritor do livro Mente Vencedora, Despertar de uma Nova Consciência. E estamos trabalhando aqui num projeto maravilhoso para libertar cada vez mais as mentes do condicionamento inconsciente que a gente tem vivendo aí, né? Do inconsciente coletivo, de negatividade, de medo, insegurança. Então a gente começar a perceber nosso conhecimento interno, o que realmente é importante dentro de cada um de nós. Então seja muito bem-vindo você que está chegando agora aqui, né? Seja bem-vinda, Marta! Lohane, seja bem-vinda! Ó, Lauro de Freitas, a Nilo tá lá em Lauro de Freitas. Como é que tá a coisa aí em Lauro de Freitas, hein, Nilo? Já melhorou? Já melhorou? Então, gente... durante muito tempo na minha vida eu passei por dificuldades no sentido de saber lidar com os meus sentimentos, com a minha mente, com o meu pensamento, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que queria tudo para ontem e muitas vezes eu me sentia revoltado por não ter as mesmas condições que muitas vezes os meus colegas tinham, né? Na escola eu me lembro que eu tinha uma calça de abrigo e um tênis que eu ia para a escola todo dia, e aquela era a única calça que eu tinha. Então, e eu chegava na sala de aula, assim, eu vi que os meus colegas, cada dia eles estavam com uma roupa diferente, né? Cada dia eles tinham um tênis diferente, uma camiseta diferente. Naquela época, assim, não sei se na sua época acontecia isso, mas tinha muitas marcas, né, de camisetas, assim, tipo Lightning Bolt, OP, e várias marcas assim de surf também, né? E a gente ficava olhando assim, puxa, tinha uma galera que desfilava. E aí eu ficava pensando, puxa, por que eu não tenho essas condições? Por que eu não consigo, né? E eu me lembro que eu morava com meus pais numa sala comercial na cidade de Osório. E meus pais eram músicos. Então a gente sempre teve muita dificuldade financeira, assim, né? E isso me trouxe uma revolta muitas vezes, assim, de querer mudar uma situação, né? E eu me sentia impotente. Eu me sentia assim com a baixa autoestima, eu me sentia menos que os outros. E por que eu estou te contando tudo isso, né? Por que isso é importante? Porque lá naquele tempo eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E aí eu me sentia revoltado, eu me sentia impotente de poder mudar uma situação, né? Eu não sabia por que na minha vida era daquele jeito ali. E na vida dos meus colegas era diferente. E eu tentava de alguma forma assim querer transformar aquilo ali, e isso me trazia uma ansiedade muito grande, né? E essa ansiedade ela me acompanhou durante muitos anos da minha vida, enquanto eu depois comecei a cantar, comecei a trabalhar com música, né? Meus pais eram músicos, então essa dificuldade de matar um leão por dia sempre foi muito grande na nossa vida, assim. E aí eu comecei a trabalhar com a música, mas mesmo assim a ansiedade ela continuava, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma rápida muitas vezes na nossa vida. A gente quer que as coisas se resolvam, né? A gente quer resolver as coisas e muitas vezes a gente se sente impotente de poder mudar alguma coisa no mundo, de poder mudar alguma situação que a gente se revolta contra aquilo, né? E eu me lembro que várias vezes em casa, assim, o meu pai, ele brigava com a televisão, ele discutia com a televisão, né? E ficava com raiva das notícias que apareciam ali. E tudo isso me trazia uma revolta interna, assim, de realmente querer mudar uma situação, né? E aí, depois que eu cresci, depois que eu comecei a trabalhar mais a fundo, né, com a música, eu ainda estava com esse processo, assim, de ansiedade muito grande, até que eu fui buscar um autoconhecimento para poder me conhecer e poder entender melhor esse aspecto que eu mesmo estava criando para mim, né? Porque muitas vezes eu tentava fechar, eu como músico na época, tentava fechar show, tentava fechar várias coisas, né? De show, assim, não conseguia, a coisa não andava e eu me sentia revoltado cada vez mais
chateado com aquilo, assim, e ficava com raiva, até acabava brigando muitas vezes com a minha esposa, porque eu não estava conseguindo ter um resultado. E eu não sei, né? Por que eu tô te falando tudo isso? É justamente esse é o nosso assunto de hoje, né? 3 coisas que eu aprendi sobre ter uma mente fechada. E naquela época eu tinha uma mente fechada. Eu estava fechado para a vida, para a verdadeira realidade que eu não conhecia, né? Coisas que eu não conhecia. Então, se eu não sabia, se eu não tinha consciência, né, sobre a minha mente, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre todo esse mundo interno que a gente precisa aprender cada vez mais a controlar, a ter controle, né? Eu começava a usar a minha mente, que é um grande e poderoso campo de energia, contra mim mesmo. E isso era muito triste, porque eu acabava entrando nesse fluxo de energia negativa, né? Eu não sei quem aqui já passou por isso. Quem aqui já passou por isso? Bota nos comentários para mim aí, né? Quem aqui já passou por isso? Deixa eu ler aqui, ó. Quero mudar a minha situação atual, mas me sinto impotente. Exatamente, né? É isso aí. Muitas vezes a gente se sente impotente. E era assim que eu me sentia lá atrás, né? Era assim que eu me sentia. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, almoçando com o Catu. Hoje, nosso assunto aqui são 3 coisas que eu aprendi sobre ter uma mente fechada. E a música que a gente ouviu agora há pouco é uma música chamada Natureza, que ela fala exatamente da nossa natureza intrínseca, a natureza do nosso ser. E ela é uma música que eu não falei, né, antes da história, assim, que eu queria entrar no assunto já, mas essa música, um dia eu abri o meu laptop, comecei a estudar, e foi justamente nesse ponto, né, onde eu fui buscar conhecimento, assim, porque eu não aguentava mais estar nesse estado, né, que a gente está falando aqui, que é um estado de revolta, um estado de impotência, de não poder mudar nada, minha estima estava baixa, e eu comecei a entrar na ansiedade de querer mudar e não conseguia, e isso ia me destruindo. Isso estava me destruindo literalmente, eu estava me autodestruindo, e eu não sabia. Então, com essa busca de conhecimento, eu consegui entender. E aí, quando eu comecei a buscar conhecimento, que eu comecei a fazer o curso, eu fiz a formação em psicoterapia, depois eu fui para a PNL, depois para o coach, comecei a estudar a espiritualidade, comecei a estudar a física quântica, comecei a estudar todos esses aspectos de energia, né? E tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui diariamente nas lives e cada vez mais, né, durante os cursos, palestras, porque eu entendi naquela época qual era o meu verdadeiro propósito, porque eu achava que era só a música. Boa tarde, Anne! Então, chegou um momento da minha vida que a coisa travou, não ia. Não tinha dinheiro, as contas caindo, né, boleto chegando, e eu digo, e agora, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? E a minha esposa que segurou as pontas naquele momento, né? Então, naquele momento eu pensei assim, se eu não fosse músico, o que eu seria, né? Se não fosse a música, o que seria? Foi aí que me veio uma lembrança, veio na minha mente uma imagem de quando eu estava na 3ª série do 1º grau. Olha só que coisa maravilhosa isso, né? Quando a gente pede um sinal, e aí eu recebi esse sinal, assim, que quando eu vi, eu lembrei, quando eu estava na 3ª série, as crianças perguntavam uma para as outras, o que você vai querer ser quando crescer? Você já recebeu essa pergunta aí? Você já recebeu essa pergunta, sim ou não? O que você vai querer ser quando crescer? Fala, Ju, seja bem-vinda. Ana, Marilu, seja bem-vinda. Quem mais está com a gente aqui? Rosane, você já recebeu essa pergunta? O que você vai querer ser quando crescer? Hein, Lohane? Eu já passei por grandes dificuldades e não era fácil ter forças para lutar todo dia. Exatamente. Então, o que acontece? Eu vou entrar já no nosso assunto sobre essa questão da mente fechada, mas eu quero que vocês entendam todo esse aspecto de como que eu comecei a transformar tudo isso. Então, me veio na mente aquela lembrança daquelas crianças perguntando o que eu queria ser quando crescer, e eu dizia que eu queria ser, né, cada um deles dizia, eu quero ser médico, eu quero advogado, e eu dizia que eu queria ser psicólogo para entender a mente das pessoas. Olha só, na 3ª série eu dizia que eu queria ser psicólogo para entender a mente das pessoas. Eu queria entender por que umas pessoas eram tristes, outras eram alegres, umas eram raivosas, né? As outras eram mais calmas. Eu queria entender esse aspecto interno do ser humano, por que as pessoas eram diferentes umas das outras, né? E foi aí que eu percebi, puxa, eu queria entender a mente das pessoas. E nesse momento,
o Mauro Quitico, que foi o meu primeiro professor, né, ele estava iniciando um curso de formação em psicoterapia reencarnacionista. E aí eu fiz esse curso com o Mauro. E foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi aí que eu percebi assim, ó, qual era o meu propósito, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu vim fazer com os meus talentos, com os meus dons. E aí eu comecei a entender todo o aspecto interno, comecei a avaliar todas as minhas músicas, tudo que eu tinha composto até aquele momento ali, né? Para entender se agora, a partir de agora, o que eu tenho que mudar. E isso foi exatamente aos 35 anos, gente. 35 anos. Né? Então, não é uma coisa assim que é rápida, mas se você está despertando com mais rapidez, né? Se você tem já um processo que está acordando você de um sono profundo, muitas vezes, né? Da gente não entender o que a gente está fazendo nessa vida aqui, parabéns, porque você está acordando mais cedo. Deixa eu ler aqui o que a Amanda botou aqui. E aí, Carlos, quando você vai voltar para dar uma palestra na Faculdade Ideal de Caxias do Sul? Amo as suas palestras. Olha, coisa boa, Amanda. Eu fico muito feliz, né? Espero em breve ser chamado aí pela Faculdade Ideal para a gente fazer mais uma palestra aí e fortalecer, né? Porque eu sei que como a gente está agora online, a gente não está conseguindo fazer eventos presenciais, mas eu acredito que em breve a gente vai estar voltando aí a fazer eventos presenciais. Mas se não, a gente pode fazer também online, né? Quem sabe? E no dia 3 de maio, já vou convidar você, ó, dia 3 de maio, nós temos um treinamento online gratuito, que é o treinamento da palestra. Se você quiser participar, depois você entra lá no nosso link da bio, faz a tua inscrição gratuitamente e você pode mandar esse link para os seus colegas, os seus amigos, para eles participarem também, tá? É um treinamento baseado naquela palestra que a gente fez, que a gente vai fazer no dia 3 de maio, segunda-feira que vem. Então, entra no grupo lá, participa, certo? Vai ser segunda-feira às 20 horas, espero que você possa estar com a gente. E vocês todos que estão aqui com a gente também, né, gente? Vamos lá, olha só. Então, quais são os 3 piores erros que acontecem dentro de uma mente fechada, tá? Dentro de uma mente que está travada. Primeiramente, a gente acaba se identificando com o mundo externo, o mundo das pessoas, fatos e acontecimentos, né? Tudo que está acontecendo lá fora. E aí a gente começa a entrar num processo que a gente chama de revolta interna, é um conflito interno, né? Então a gente começa a se paralisar por uma coisa, pelo medo. O medo de não ter dinheiro, o medo de ficar doente, o medo de acontecer alguma coisa ruim, né? Então são vários medos que fazem com que a gente acabe entrando num processo negativo na nossa mente. Então a gente começa a travar, a gente começa a fechar a nossa mente. Então por que fechar a mente, né? Por que fechar? Porque a gente entra num circuito fechado de pensamento, um circuito que nem diz o Augusto Cury, que é um dos meus professores. O Augusto Cury, ele fala sabiamente que nós estamos vivendo na época de hoje, nessa era de informação, uma síndrome chamada SPA. Alguém já ouviu falar da SPA aqui? Coloca nos comentários. Você já ouviu falar da SPA? Síndrome do pensamento acelerado? Então, essa síndrome faz com que a gente comece a pensar coisas que fazem com que a gente fique num circuito fechado de pensamento. E aí a gente gera um medo, né? E a gente não vê saída, não vê solução, porque a gente está focado só nas coisas negativas, as coisas que podem dar errado, as coisas que estão dando errado, as coisas que estão acontecendo de errado com os outros, as coisas que estão acontecendo de errado no mundo, né? E a gente começa a focar nisso. A gente começa a focar. Já ouviu falar, né, Marinês? Então, é isso aí. Então, a gente começa a travar. O que acontece internamente com o nosso cérebro? Quando a gente começa a entrar num circuito fechado de pensamento, ele fecha o nosso neocórtex. Nós não temos acesso a enxergar as nossas possibilidades de criarmos coisas novas. A gente fecha o canal criativo quando a gente entra nesse circuito fechado de pensamento. Então isso traz um estado emocional negativo, né? De raiva, irritação, revolta, medo, e a gente entra nesse estado. Então são
essas três coisas que a gente tem que ter muito cuidado, ó. Ficar paralisado pelo medo, medo de. Então você vai ter que analisar o seu medo, o que você tem medo. E aí você começar a mudar, né? A aprender a lidar com o medo. Então, segunda coisa é não ver saída para o desafio, porque a gente fica focado só num circuito fechado de pensamento. E assim acontecia comigo lá atrás. Eu começava a pensar coisas horríveis, que eu não ia conseguir pagar as contas, que não ia nada dar certo, que eu era um zero à esquerda, que eu era um fracassado. E eu entrava nessa corrente, nesse circuito, e eu me sentia muito mal. Então eu acabava criando um estado emocional de tensão, nervosismo, irritação, e isso fazia com que eu brigasse com a minha esposa, muitas vezes discutisse, né, porque eu não estava bem comigo. E se a gente não está bem com a gente, né, gente, como é que a gente vai estar bem com o mundo, com as pessoas à nossa volta? Então, eu sempre digo para as pessoas nas palestras assim, ó, a pessoa mais importante da tua vida é tu, no sentido de tu perceber que se tu não estiver bem, as pessoas que vão estar com você não vão estar bem, né? Não no sentido egoísta de que eu tenho que estar bem e o resto se dane, não. É você perceber que se você, dentro do seu relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, você não se sente bem com você, e isso acontecia comigo porque eu tinha baixa autoestima, eu me achava menos que os outros. Eu me achava menos que os colegas, eu me achava menos que as pessoas que tinham sucesso. Então eu comparava muito a minha vida com as dos outros. Eu não sei se isso acontece com você. Você compara a sua vida muito com a vida dos outros? Principalmente nessa área de redes sociais, né? Como a gente compara muitas vezes. Tá travando para vocês aí? Como é que tá? Tá chegando bem? A Jane tá dizendo que tá travando a live. Tá travando aí? Diz para mim aí, como é que tá chegando aí? Ó, a Franciele tá dizendo aqui para mim: eu tô vivendo tudo isso que você tá falando e tenho medo de tudo e não encontro a saída, não consigo pensar em encontrar o caminho, né? Eu aprendi isso, a partir daí muita coisa mudou. Muito bem, Carlos, já estou há quase 1 ano te seguindo. Tem dias que estou muito bem e outros dão uma recaída horrível e essa noite não dormi nada. Meu coração acelerado, frio no estômago. Vamos mudar isso aí, Nós vamos agora começar a falar sobre o que a gente precisa fazer. Tá ótimo aqui? Como é que tá chegando? Tá ótimo? Tá chegando? Então, às vezes a internet aí, Giane. Tem que dar uma olhada. Aqui, pessoal, coloca pra mim que se tá ok, tá rodando bem, se não tá travando, tá? Então, vamos lá. Então, 3 coisas que a gente precisa perceber, assim, ó. A gente não pode ficar paralisado pelo medo, né? A gente tem que começar a desacelerar os nossos pensamentos e começar a perceber como é que esse medo está nos travando, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é aprender a lidar com o medo, né? E aprender também a lidar com as críticas, porque muitas vezes nós recebemos uma crítica de uma pessoa ou de alguém, até pessoas que nos amam, né? E aí a gente se sente mal, a gente se sente revoltado, a gente se sente... Então, todo esse sentimentalismo que a gente cria, porque nós criamos, né, gente? Eu tô aqui para trazer consciência para você cada vez mais, porque é a partir dessa consciência que você vai se libertar, certo? É a partir da sua consciência que você vai se libertar. Então, a partir de você perceber, né, a começar a lidar com o medo, ou seja, perceber o que eu tenho medo e se isso é uma realidade ou não na minha vida, então você vai ter que questionar esse medo. Né? Por que eu estou com medo disso? Por que eu estou achando que isso... Né? Minha internet que está travando, a Paula está botando. Tá, beleza, vamos lá, vamos seguir aqui, gente. E aí, aprender a lidar com o medo e aprender a lidar com as críticas das pessoas, tá? Porque as pessoas, cada uma delas tem uma visão, um ponto de vista diferente. E a gente tem que aprender a lidar com os pontos de vista diferentes, né? E aí você tem que ter uma avaliação crítica dentro de você, no sentido de você perceber assim, para aí, né? É romper o circuito fechado de pensamento. Sabe aquele circuito fechado que eu falei de pensamento negativo? Você vai ter que aprender a romper esse circuito fechado. Porque quando você entra nesse circuito fechado de pensamento negativo, você não consegue sair. E aí você fica fechado dentro desse circuito e você não consegue enxergar mais nada a não ser o que você está pensando. Né? Eu não entendi, cara. Paula, você está assistindo o Dr. Marcos, não tem problema não, acho que todo mundo tem a contribuir, né?
Todo mundo tem a contribuir. Eu acho que é importante cada um de nós aqui. Gente, o que eu trago para vocês aqui são ensinamentos que eu aprendi ao longo da minha vida, né, que eu venho compartilhando com o máximo de pessoas para que elas tomem a rédea da vida delas, né, que elas não fiquem escravas de remédios, para que você possa se libertar de tudo que te prende, né? Porque o remédio ele é importante talvez num momento em que você está em crise, mas é só para te tirar da crise. Você não pode ficar dependente de remédio, tá? O remédio ele é importante para te tirar da crise. Eu tô com uma dor, eu vou tomar um remédio para me tirar da crise da dor, mas é importante que você saiba o que está causando essa dor. Então o que eu vou trazer para vocês aqui? É a causa. Nós vamos buscar a causa do problema, porque senão a gente fica só enxugando gelo. Mas todos os profissionais de saúde têm a contribuir para que a gente possa unir todas as informações, e você que vai ter que fazer esse papel de unir as informações e ver assim, puxa, o que é mais importante nesse momento realmente para mim, né? E você eliminar da sua mente um pensamento. Eu quero que você elimine um pensamento da sua mente. Qual o pensamento, Carlos? Um pensamento que está te travando totalmente. Eu quero que você escreva aí, tá? Eu não consigo. Escreve aí. Só que você vai escrever assim, eu não consigo, talvez, né, vírgula, ainda, mas eu vou conseguir. Eu estou determinando para mim que a partir de agora eu vou iniciar um processo para estar cada vez melhor. E aí você começa a ter uma atitude mental diferente. Você começa a enxergar o seu medo, porque muitas pessoas têm medo de olhar para aquilo que tem medo. Faz sentido isso, gente? Faz sentido isso? Muitas pessoas têm medo de olhar para o que tem medo, né? Muitas pessoas que eu atendo aqui, eu estou fazendo atendimento online. Então, muitas pessoas me dizem assim, Carlos, como é difícil a gente se autoconhecer, né? Como é difícil a gente olhar para dentro. Eu falei, não, difícil não é olhar para dentro. Difícil é a gente continuar inconsciente, né? Sendo condicionado pelas pessoas à nossa volta, pelo mundo, porque as pessoas não têm consciência. E elas estão fazendo o papel delas, só quem tem que buscar a consciência somos nós. Ou seja, onde está a nossa consciência? Nossa consciência está dentro de nós. Cada um de nós está conectado à nossa consciência divina. E essa consciência ela tem que tomar conta da nossa vida. Só que aí, como que a gente faz isso, cara? Se a minha mente está dentro de um circuito fechado de pensamento negativo, eu não consigo enxergar a minha consciência. Claro que não, porque a sua mente está fechada. E aí, isso acontecia comigo lá atrás. A minha mente estava fechada num circuito de pensamento. Só que assim para abrir? Não. Requer um treino, né? Requer uma habilidade que você precisa desenvolver. Né? Por exemplo, a Paula. Paula, você é professora, né? Você foi professora. Foi? É isso? Isso, eu não consigo ainda, mas estou melhorando. Porque eu não consigo, ponto, significa que você desistiu. Eu não consigo, ponto. Quer dizer, quando você diz assim, eu não consigo, você simplesmente está decretando a sua derrota. Você está decretando que você não tem possibilidade de mudar, você não tem possibilidade de melhorar, você simplesmente está entrando numa corrente de pensamento muito perigosa, que vai te levar à depressão e pode te levar a doenças muito piores. E eu falo isso, gente, aqui, não é para assustar vocês, tá? É para você ter consciência do que você está gerando para você. Porque nós estamos num processo aqui de libertação. É isso que eu estou trazendo para você. Para que você entenda, entre em conexão com aquilo que é verdadeiro dentro de você. Né? E isso é libertador. Então, aprender a lidar com o medo é fundamental. A primeira coisa que você tem que fazer, aprender a lidar com o medo. Mas eu tenho medo. Tá, mas medo de quê? Questione o medo. Medo de quê? É medo disso, medo daquilo. Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Aí você sai da corrente de medo, porque a gente não quer olhar para o medo, né? Quem é que gosta de olhar para o medo? Eu não quero olhar para o medo, então eu fujo do medo. Se eu fujo, o medo vai crescendo, porque eu vou dando mais energia para ele, eu não resolvo, eu não olho. Quando eu olho, eu coloco na minha frente e eu vejo, não, isso aqui não tem por que eu ter medo. Agora eu tenho que enfrentar, eu tenho que lidar com o medo com consciência. Segunda coisa que você precisa fazer é aprender a controlar a sua mente, porque a sua mente ela é um veículo poderoso, né? Você tem uma mente poderosa.
todos nós recebemos uma mente poderosa. E essa mente, ela é um presente divino para nós. Só que nunca ninguém nos ensinou a lidar com a nossa mente, a equilibrar a nossa mente, a controlar a nossa mente. Então a gente acaba se tornando vítimas das circunstâncias externas. As coisas vão acontecendo e a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando travado, a gente vai ficando ali cada vez mais doente, porque a gente não sabe controlar a nossa mente. Então agora é um momento mais do que importante para você aprender de uma vez por todas a controlar a sua mente. Ah, mas é assim, Carlos, eu já assisti uma live sua, eu já fui num treinamento, e aí você tem que ter uma continuação, gente, sabe? Porque quando eu comecei lá atrás a buscar conhecimento, eu comecei a ler muitos livros, eu comecei a fazer muitos cursos, eu fui a muitas palestras, eu fui a muitos treinamentos, e tudo isso me trouxe um acordar, um despertar, um treinamento. Então foi ao longo de 12 anos dentro desse processo que eu fui me tornar hoje a pessoa que eu estou hoje, né? Não quer dizer que eu sou o the best, o melhor de todos, o cara que já sabe tudo, não. A gente está aprendendo a cada dia, ó. Aqui, ó, todos os livros que eu estou lendo aqui, tem livros ali maravilhosos que eu preciso ler ainda, que eu estou estudando. Então eu vou estar sempre trazendo novidade para você aqui. Sempre trazendo expansão de consciência, porque não existe limite, né? A nossa mente, ela não é limitada, ela é ilimitada e ela está em conexão com a mente divina. E é isso que a gente vai ter que perceber daqui para frente, né? E aí quando a gente começa a perceber assim, puxa, do que eu tenho medo? Eu começo a ter consciência sobre o medo. Aí eu começo a controlar a mente, eu começo a perceber, puxa, mas eu preciso controlar a minha mente, eu tenho que focar a minha mente naquilo que é importante, né? Não o que eu não quero para minha vida. E aí, aprender a manter o equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio é que vai fazer com que você veja o caminho para a solução daquilo que você quer solucionar, né? Deixa eu ler aqui, ó. Detectar onde está bloqueando é o início da solução. Exatamente, Gila Bela. Exatamente. Senão a gente fica enxugando gelo, sabe? Eu não gosto de pensar nas coisas que me trazem medo. Pois é, você não gosta de pensar, mas muitas vezes você acaba pensando, não pensa? Eu não consigo ainda, mas vou melhorar. É isso aí. Normalmente, quando enfrentamos o medo, ele se torna muito menor do que o monstro que criamos na nossa cabeça. Exatamente, é isso que a Andréia está falando aqui. Esse monstro que a gente vai criando, e a gente vai ouvindo notícia, e a gente vai se sobrecarregando com essas informações, e muitas vezes nosso circuito fechado faz com que a gente se feche. O que eu fazia comigo mesmo? Eu me autodestruía, porque eu ficava revoltado comigo e eu queria, eu ficava revoltado com o mundo, né? Então no momento que eu percebi tudo isso, que eu comecei a estudar, comecei a fazer meus treinamentos, palestras, li muitos livros, teve uma época que eu só lendo, a ideia queria minha cabeça, porque ela chegava em casa eu estava só lendo. Só que faz parte do processo, né? O processo de transformação do ser humano. Nós estamos passando agora por mais um processo de transformação. O planeta inteiro está passando por esse processo de transformação. Então, se você não aprender a lidar com o seu medo, né? Não aprender a lidar com as críticas das pessoas, porque as pessoas estão dentro do processo delas. E aí as críticas é o ponto de vista que a pessoa tem. E aí você vai aprender a lidar com essas críticas, aprender a controlar a sua mente. Se você não aprender a controlar a sua mente e a manter o equilíbrio, onde é que a gente vai parar, né? Se a gente não conseguir fazer isso, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar sempre escravo de um sistema de pensamento. E é isso que eu estou trazendo para você aqui. Uma libertação para que você possa, a partir do autocontrole da sua mente e estando no estado de equilíbrio, você começa a fazer a sua vida fluir de uma outra forma. Aí foi quando eu busquei o conhecimento que eu fui começar a transformar a minha vida. Então, não é numa palestra, não é numa live, não é num treinamento só que você vai ter esse treinamento, essa transformação. Mas é importante para você ir fortalecendo a sua mente, né? Quando você vai numa academia, por exemplo, eu quero fazer um exercício físico. Aí você vai lá e faz um dia de academia. Você já sai fitness de lá? Não, é um treinamento, né? Assim como você faz com o seu corpo, a sua mente tem que ser treinada também. Por quê? Porque ao longo de toda a nossa trajetória, nós viemos sendo condicionados a pensar de uma determinada forma.
não dá, não tem jeito, é assim mesmo, eu não sei o que fazer, a vida, nada acontece de bom. Então, a gente começa a entrar numa corrente de pensamento negativo. Então, gente, provavelmente, né, se a gente não aprender a lidar com o nosso medo, a lidar com as críticas, aprender a controlar a nossa mente, aprender a manter o equilíbrio, a gente provavelmente vai piorar uma situação, né? Vai piorar mais ainda as situações. E tem uma quarta coisa que eu quero compartilhar com você, é que nós precisamos ter humildade para aprender, né? Humildade para aprender. Por quê? Muitas pessoas acham que sabem, só que o fato de achar que já sabe te impede de aprender. Muitas vezes, isso eu já sei, isso que o cara está falando eu já sei. Sabe? Será que sabe realmente? Porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Nós estamos na era agora da informação. Informação, veja bem, informação não é conhecimento. Informação é energias, né? O que é o pensamento? O pensamento é uma informação. Então nós recebemos informações de tudo que é canto. Agora, que tipo de informação você permite que entre na sua mente, ou que tipo de informação você permite que fique vibrando na sua mente? Aí você começa a filtrar tudo isso. E essas informações, elas estão te trazendo o quê? Mais confiança, mais alegria, mais paz, mais equilíbrio, ou vão te trazendo mais medo, mais medo, mais medo? E aí você tem que aprender a filtrar essas informações. Provavelmente, se você não filtra essas informações, elas te trazem esse medo, essa insegurança, você não dorme bem, você entra na ansiedade. Então todo esse aspecto que a gente vê hoje materializado, né, nos sintomas que a gente vai sentindo na nossa vida. Então é muito importante que a gente perceba tudo isso, né? Quando você começa a perceber, você começa a mudar, mas você precisa perceber primeiramente, né? Achar que sabe, muitas vezes faz parte do medo. Pois é, muitas vezes a gente, isso aí eu já sei. E aí isso impede a gente de aprender, né? Ter humildade para aprender e poder seguir com consciência. Então eu quero compartilhar com você aqui uma frase que diz assim, quando você tiver uma sensação desagradável, presta bem atenção agora, quando você tiver uma sensação desagradável, não se prenda a essa situação, não fique remoendo essa situação, tá? Ao invés disso, deixa ela passar. Deixa ela em paz, não fica pensando nisso, né? Não fica remoendo. Deixa que essa situação fluir, ela vai passar. Deixa ela em paz para que essa situação possa fluir. A onda de emoção, ela vai recuar naturalmente, se você não alimentar ela, pensando nela sem parar, né? Então essa frase, essa colocação, eu queria muito que você prestasse atenção nisso, né? Para que você comece a ter essa mudança interna, assim. Quando uma situação ruim acontece, ou uma situação desagradável, né, você sente, não fica preso nela, não fica pensando. E eu sei que é difícil no primeiro momento, mas isso requer treinamento, né? Requer que a gente comece a ter autoconhecimento, uma autoconsciência, para que a gente possa ter uma transformação. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro do nosso método Mente Vencedora. O Despertar da Mente Vencedora vai ser no dia 3 de maio, tá? Para quem está perguntando. 3 de maio a gente vai fazer um treinamento gratuito. O Despertar da Mente Vencedora. O que é despertar, Carlos? Despertar o seu valor interno, o seu poder interno de transformação. Ou seja, o que é a mente, o que são os pensamentos, o que são os sentimentos, como que a gente controla tudo isso dentro da gente, né? Como que isso é importante, tanto no pessoal, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento você com você mesmo, né? Na sua autoestima. Então lá atrás, como que eu me sentia? Eu me sentia mal, me sentia menos que os outros. E essa autoestima me colocava para baixo, era uma baixa estima. Eu não gostava de mim. Então eu simplesmente me rejeitava. E hoje há uma grande diferença, né? Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei qual é o meu papel. Então, a partir disso, eu começo a ter uma transformação na minha vida, porque o propósito da minha vida está cada vez mais claro para mim, e isso só vai crescer daqui para frente. Então, é importante que a gente construa a nossa vida baseada no nosso propósito, mas que a gente tenha consciência de quem somos nós e o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito nessa vida, né? E quais são os nossos valores, o que a gente valoriza aqui. A gente valoriza muito dentro aqui da nossa mente vencedora, né? A verdade, a confiança, que a gente possa levar para você o melhor possível, né? Do nosso melhor. Eu enxergo você não como
mais uma pessoa, né? Como um irmão, como uma pessoa que está na nossa família e precisa cada vez mais fortalecer aquilo que você já é. E quando eu fortaleço você, eu ajudo você a fortalecer outras pessoas. E assim a gente vai criando uma reação em cadeia. Porque quando você desperta, né, tem uma frase do Einstein que diz assim: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Por quê? Porque quando a gente abre a nossa mente, né, ou seja, a gente está falando aqui de 3 coisas que eu aprendi sobre ter uma mente fechada. Quando a gente começa a abrir a nossa mente, a gente não tem como fechar mais. E a gente só abre cada vez mais, abre, e a gente percebe o poder que nós temos de transformação, de mudança, e o poder de influenciar as pessoas à nossa volta. Então você vai se tornar um influenciador cada vez mais, porque você vai influenciar as pessoas. Agora, você vai ter que perceber que tipo de influência hoje você é para as pessoas, né? Você se considera uma pessoa contagiante ou contagiosa? Então